Ufólogos, curiosos interessados em discos voadores acreditam que seres alienígenas existem e vivem secretamente entre nós há décadas. Astrônomos e cientistas concordam que a probabilidade de existir vida inteligente fora da Terra é enorme. Não temos confirmação sobre a existência desses seres, porém há vários registros de pessoas que afirmam ter visto discos voadores e extraterrestres. Nesse vídeo mostraremos relatos interessantes envolvendo OVNIs e seres que supostamente seriam de outras galáxias. O desconhecido é fascinante. A Batalha de Los Angeles. Assim que a Marinha Imperial Japonesa bombardeou Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, houve uma onda de pânico por todos os Estados Unidos, visto que um ataque ou uma invasão eram duas possibilidades iminentes. Tudo piorou quando as pessoas começaram a relatar que avistaram aeronaves que não eram do exército norte-americano sobrevoando Nova York, causando uma histeria coletiva nos cidadãos. Era madrugada de 25 de fevereiro de 1942 quando as sirenes começaram a funcionar por toda Los Angeles. Cerca de meia hora mais tarde o céu se encheu de rastros de disparos e fumaça, isso porque a inteligência norte-americana repassou para todos os postos de combate que havia um gigantesco objeto não identificado sobrevoando os céus da cidade. As tropas em Santa Mônica abriram fogo com metralhadoras, todas as outras bases rapidamente atacaram, porém a máquina desconhecida, como os militares chamavam, não contra-atacava e permaneceu imóvel. Era enorme, simplesmente enorme, declarou o antigo diretor da Aeronáutica dos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida. Além disso, surgiram milhares de depoimentos de moradores, naquela noite, alegando terem visto objetos estranhos vagando pelo céu. Outros afirmaram que viram aeronaves japonesas voando em formação, assim como o pouso de um avião inimigo nas ruas de Hollywood. Eu podia ver 6 aviões e os projéteis explodindo ao redor deles, como se fossem imunes, afirmou Charles Patrick, um artilheiro costeiro. No entanto, o coronel John G. Murphy, do Corpo de Artilharia Costeira, disse o contrário. Ele garantiu que todos estavam propensos a ver o que não havia, por causa do medo de um ataque, e de que não havia nenhum tipo de avião no céu. O ataque durou até quase 4 horas e quando amanheceu, as unidades militares americanas descobriram que parecia não ter existido nenhuma ameaça inimiga. Depois que Frank Knox, então secretário da Marinha dos Estados Unidos, declarou que todo o incidente não passava de um alarme falso, incitado pela ansiedade causada pelos nervos de guerra, o Comando de Defesa Ocidental do Exército expediu um comunicado em que se lia: embora os relatórios sejam conflitantes e todos os esforços estejam sendo feitos para apurar os fatos, está claro que nenhuma bomba foi lançada e nenhum avião abatido, não houve inimigos. Além disso, o general George C. Marshall apontou a possibilidade de o incidente ter sido orquestrado por agentes japoneses. A maioria dos meios de comunicação não acreditaram nas explicações do governo para o incidente, pois os relatórios eram contraditórios e apresentavam explicações diferentes. A foto publicada na manhã de 26 de fevereiro pelo Los Angeles Times fez com que pessoas acreditassem que o ocorrido poderia ter sido uma tentativa de invasão extraterrestre, o que se estende até hoje, por causa das circunstâncias desconhecidas. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo japonês declarou publicamente que não teve nenhum envolvimento com o episódio de 1942. Em 1983, em uma conferência internacional, o Escritório de História da Força Aérea dos Estados Unidos definiu que os eventos do ataque aéreo de Los Angeles estavam vinculados ao lançamento de balões meteorológicos, reforçando que a combinação das luzes dos holofotes, fumaça e disparos, somados a uma tensão psicológica, podem ter feito os artilheiros acreditarem que estavam atirando em aviões, e levado os habitantes a ver o que na verdade nunca existiu. O mistério permanece, pois até hoje, as pessoas custam a acreditar nessa justificativa. O caso Roswell. O incidente que ocorreu em Roswell, no Novo México, Estados Unidos, em 1947, envolve a recuperação de supostos destroços de um disco voador extraterrestre. Os destroços haviam sido encontrados originalmente por um fazendeiro chamado William Brazel. Nos primeiros dias de julho de 1947 teria havido uma grande tempestade local, e algumas testemunhas afirmam ter ouvido um estrondo estranho em meio aos trovões.
Em uma data indeterminada, após a tempestade, William Brazel andava a cavalo e deparou-se a cerca de 12 quilômetros do rancho em que vivia, com vários destroços. Ele estava acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, mas estes, segundo as suas próprias palavras, eram diferentes, estavam espalhados por uma grande área e não tinham as instruções habituais para devolução às entidades oficiais. Tenho a certeza que o que encontrei não foi nenhum balão de observação meteorológica, disse ele. Brazel pegou alguns pedaços dos destroços e contou a vários vizinhos e conhecidos sobre a descoberta. Durante alguns dias, muitas pessoas se deslocaram ao local da queda para pegar pedaços dos estranhos materiais. Em 6 de julho de 1947, Brazel foi até a delegacia do xerife George Wilcox, no condado de Chaves, levando alguns dos destroços e informando de que teria talvez encontrado os restos de um disco voador. O xerife telefonou para a base aérea de Roswell, que enviou o Major Jesse Marcel, do grupo de bombardeiros, juntamente com o capitão Sheridan Kevy, para analisarem os destroços. Enquanto isso, no dia 8 de julho, Walter Hall, o porta-voz da base aérea de Roswell, emitiu um comunicado à imprensa afirmando que os destroços eram de um disco voador, porém no dia seguinte, o exército norte-americano tratou de desmentir a sua versão do disco voador, afirmando que afinal os destroços encontrados eram de um balão meteorológico. Muitos se perguntaram como foi possível que oficiais altamente treinados e experientes confundissem um instrumento meteorológico convencional com um objeto que eles concluíram ser um verdadeiro disco voador. O coronel Thomas J. DuBois afirmou em 1979 que a explicação do balão tinha sido um encobrimento da verdadeira história, e os destroços encontrados tinham sido trocados para apresentação aos jornalistas. O caso despertou pouco interesse a princípio, mas tornou-se uma verdadeira obsessão anos mais tarde, quando pessoas envolvidas no incidente passaram a dar entrevistas, afirmando que realmente eram os destroços de um disco voador, e que até corpos de alienígenas foram recolhidos. A participação de oficiais militares no episódio transformou este caso na mais famosa aparição de OVNI da história moderna. Os primeiros discos voadores da história. O caso ocorreu em junho de 1947, quando o empresário e piloto americano, Kennedy Arnold, voava em seu avião particular, pouco depois das 3 horas da tarde, e avistou 9 objetos brilhantes voando em incrível velocidade. Entre os clarões luminosos, que voavam a 40 quilômetros de distância, apenas um tinha o curioso formato de meia-lua. Se aproximando e girando freneticamente, os objetos ficavam quase invisíveis quando vistos de lado. Ele descreveria os estranhos objetos como semelhantes a pratos achatados, e a partir deste incidente, objetos voadores não identificados passaram a ser chamados popularmente de discos voadores. Embora alguns não tenham acreditado no ocorrido, muitos deram credibilidade à sua história, pois o aviador era um homem de negócios respeitado e um piloto experiente, e dificilmente arriscaria a seriedade inventando histórias sobre extraterrestres. Após ter avistado os OVNIs, Arnold se tornou uma pequena celebridade, concedendo entrevistas a jornais e revistas acadêmicas e conquistando uma legião de fãs e seguidores. A abdução dos Hill. Em 19 de setembro de 1961, Barney e Betty Hill voltavam de uma viagem de férias, dirigindo por uma estrada quase deserta, tarde da noite, quando avistaram um ponto brilhante no céu. O objeto se movimentava de maneira estranha, e Betty imaginou se tratar de um satélite de comunicação. O casal continuou dirigindo pela estrada, acompanhado à distância pelo objeto voador, até que este se aproximou do veículo e o casal teve que parar. Barney, usando um binóculo, observou vários humanoides dentro do objeto voador e se deu conta de que estavam prestes a ser capturados. De volta ao veículo, o casal tentou fugir dos estranhos seres. Os Hill disseram que começaram a experimentar uma alteração de estado de consciência que os deixou com a mente entorpecida, e sentiram uma sensação de formigamento em seus corpos. Ao chegar em casa de madrugada, os Hill afirmaram que experimentaram sensações e impulsos estranhos que não conseguiam explicar, e ficaram convencidos de que passaram por alguma experiência da qual não se lembravam mais. Cada um fez um desenho daquilo que observou, e seus desenhos eram semelhantes. 2 semanas após o encontro com o OVNI, Betty diz que passou a ter pesadelos recorrentes, onde ela e seu marido eram examinados por criaturas humanoides, e que ela até viu um mapa do céu, mostrando rotas estelares.
Estes pesadelos aconteciam quase todas as noites e eram tão vívidos que permaneciam em sua mente durante todo o dia. Os Hill entraram em contato com várias autoridades e especialistas, desde militares, psiquiatras, e até astrônomos, mas todos falavam que tudo era fruto da imaginação. Porém, em 25 de outubro de 1965, um artigo de um jornal mudou tudo. Intitulado de O Mistério do OVNI, teriam eles raptado um casal, fez com que os Hill passassem a receber atenção internacional. Essa foi a primeira alegação de abdução por alienígenas amplamente divulgada, tendo sido adaptada em 1966 para um livro que foi sucesso de vendas, e um filme para televisão. Barney morreu de hemorragia cerebral em 25 de fevereiro de 1969, e Beth Hill morreu de câncer em 17 de outubro de 2004. Se você gostou e quiser ver a parte 2, inscreva-se no canal e ative o sininho, assim você será avisado sobre todos os nossos vídeos, e não esqueça de dar o seu like, dessa forma o YouTube saberá que você gostou do nosso conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.